Fala aí, Dev, beleza? Sou aqui o Danilo para mais uma aula com vocês aqui sobre Java. Na aula passada a gente viu um pouco sobre o mecanismo de herança, né? Nós criamos algumas classes aqui para exemplificar, né? Usamos aqui o exemplo do veículo com o carro e o navio para a gente poder herdar características, atributos, né? Comportamentos ali que a gente tem na classe pai ou classe mãe, né? Para as classes filhas, né? A gente usou aqui no caso o exemplo da questão do veículo. A gente vai continuar nesses exemplos, né? A gente vai definir aqui outros mecanismos, né, com vocês aqui juntos, que é a parte de interface e classe abstrata. Beleza, pessoal? Vamos começar aqui para a parte de classe abstrata. Eu vou fechar todos esses arquivos aqui. Eu vou abrir, vou copiar o que a gente tinha na aula passada aqui. Vou colar aqui. Beleza. Também vou pegar o que a gente tinha feito aqui no programa anterior, programa principal, para a gente continuar trabalhando. Beleza. Então, pessoal, a gente vai falar aqui sobre classes abstratas e interfaces, né? Começando pela classe abstrata aqui, né? São classes, né? Que a gente vai usar aqui principalmente para a gente herdar dessas classes, né? São classes que não são instanciáveis no sistema. Então, pode ser que no sistema que você esteja desenvolvendo, né, você tenha algum tipo de classe, como por exemplo, classe conta, né? A gente tem conta corrente, conta poupança, e no caso essa conta ela nunca vai ser instanciada, porque sempre as classes ali, conta corrente e poupança, vão ser instanciadas. Ela tem obviamente um tipo, mas as contas, né, tanto a corrente quanto a poupança, elas compartilham características ali comuns, né? Por isso que se cria uma estrutura de herança, né? E aí utiliza-se a classe abstrata quando a gente não quer que essas classes sejam instanciáveis. No caso nosso aqui, a gente pode interpretar dessa forma, né? Então, o veículo, por exemplo, a gente pode querer que ele nunca seja instanciado, né? Nesse caso aqui do nosso programinha, se a gente vier aqui, ele importou tudo de outro lugar. Deixa eu deletar aqui, beleza. Deixa eu tirar isso daqui. No caso aqui a gente tem veículos sendo instanciados, né, que é o avião. Se a gente mudar essa classe para uma classe abstrata, né, classe veículo, ele não vai conseguir mais ser instanciado. Então a gente vem aqui, abstract, né? A gente pode botar, se não me engano, a gente pode também colocar aqui, que fica até mais padrão, né? Public Abstract Class Veículo, né? Quando a gente faz isso, a gente diz que esse cara ele não vai ser instanciado dentro do sistema. Então, as classes filhas, né? Elas obviamente têm que ser instanciadas, já não mais essa veículo. E aí a gente vê que aqui no programa principal a gente começa a ter um erro, porque veículo é abstrato. A gente não pode instanciá-lo aqui nesse sistema. Então, vamos criar aqui também um avião. Vou pegar aqui o exemplo do navio, vou duplicar, vou botar avião. Ele já cria aqui tudo para mim, né? Então eu vou só mudar aqui o toString dele, né? E aí lá no programa, em vez de instanciar um veículo, instancia o avião. E aí já funciona normal. Se a gente der um play aqui, nosso programa vai funcionar normalmente como já estava funcionando. Beleza, pessoal? E aí esse é o conceito da classe abstrata, né? A gente também pode definir dentro delas também métodos aqui para serem instanciados, né, nas classes filhas, que a gente chama de métodos abstratos, né? Então a gente podemos definir métodos abstratos para serem implementados pelas filhas. Deixa eu colocar aqui para baixo essa parte, a gente vai anotando o que a gente vai aprendendo juntos aqui. Então, no caso aqui da classe veículo, a gente pode ter um método abstrato aqui, né? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, um public abstract. A gente pode definir aqui uma característica comum para todos. Ligar, vamos colocar aqui. Public abstract void, né? Que esse cara não vai fazer nada. A gente vai simplesmente ter aqui características de ligar. Então, tanto o navio, o avião e o carro, eles têm essa característica, né, de fazer ali ligar o veículo. E aí, para isso, a gente vai ter que implementar, então, nas classes filhas, né,
esse método, né? Então a gente vem aqui, ó, ele já dá a opção para a gente implementar. A gente poderia fazer também manualmente, né? E aqui eu vou só dar um sysout aqui, ligando um navio. E aí para todas as outras eu vou ter também que implementar, né? Então você já viu aí a característica da classe abstrata, né? Se ela tiver um método abstrato, todas as classes filhas precisam implementar também essa interface aqui, né? Esse método, desculpa. E aí no caso aqui o último é o veículo, né? Que é o carro, ligando o carro. Então, se a gente pedir aqui para ligar, né, cada tipo de veículo aqui, então a gente bota aqui avião.ligar. Vamos pedindo para cada veículo ligar aqui, então a gente tem o Fiat Uno, a gente tem o carro Uno aqui, e a gente também tem o navio. A gente pede para todos ligarem, né? Beleza, ó. Então a gente tem aqui, ó, para cada tipo, né, uma implementação de ligar. Então a gente tem aqui, por exemplo, ligando o carro, ligando o avião para o avião, o carro para o carro, né? De novo a gente tem outro carro aqui embaixo. E por último, o navio, né? Então a gente consegue com a classe abstrata, né, ter essas características aí de não poder ser instanciado. A gente pode definir métodos abstratos que precisam ser implementados assim pelas classes filhas, tá bom, pessoal? Então, classes abstratas são nada mais, nada menos que isso. Aí, dependendo do uso do que você quiser fazer no seu sistema, você vai precisar utilizar mão dessa tecnologia, que digamos, dessa forma de implementação que a classe abstrata ela possibilita, beleza? E o que são as interfaces, né? Interfaces são nada mais, nada menos que contratos, tá, pessoal? Contratos. Contratos, o que são esses contratos, né? Contratos que definem métodos a serem implementados. Então, essas interfaces aqui, elas podem definir ali um conjunto de métodos e características comuns, né? Que quem tiver implementando essa interface, que a gente chama, precisam ter ali de implementação. Então, por exemplo, se a gente vier aqui, a gente pode definir aqui uma interface, né? Aí aqui ele te dá a opção só da classe, mas a gente depois... não, daqui é a interface, né? Então você vem aqui e cria uma interface. A gente vai criar uma interface com o nome, por exemplo, sei lá, ligável. Essa interface ligável vai fazer sentido aqui daqui a pouco, né? Mas basicamente são a característica, né, de poder ligar um veículo, que no caso ali poderia ser qualquer um daqueles ali, navio, avião ou carro, né? Então a gente vem aqui e coloca public void ligar, a gente define que essa interface, né, vai ter esse método aqui e aí vai precisar ser implementado, beleza, pessoal? Então aqui a gente vem, e como é que a gente usa essa interface, né? A gente vem aqui, por exemplo, no veículo, eu não sei se ele vai reclamar por causa do abstract aqui, mas a gente poderia colocar aqui, ó, implements ligável, né? Se a gente comenta esse método aqui, public void ligar, esse nome aqui mesmo, Opa, então aqui, pessoal, no caso quando a gente define aqui uma interface para essa classe veículo, né, ela vai pedir para ser implementado esse método que a gente definiu aqui, que é o método ligar, né? E aí não faz tanto sentido a gente ter mais esse método ligar, porque ele está replicado, né? Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou manter essa característica aqui, eu vou modificar aqui para desligável, né? Aí a gente consegue ter um exemplo mais... A gente consegue ter os dois exemplos ali, né? Vamos botar aqui desligar. Beleza? Então aqui, ó, desligável. Então aqui, por exemplo, na classe abstrata ele não reclama, né? Então, por exemplo, não tem essa implementação nem a declaração do método abstrato aqui, né? Mas nas classes filhas ele vai começar a reclamar. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente precisa implementar esse método, né? Então a gente vem aqui, pede para ele implementar, ele já vai dar aqui pra gente. Então eu vou colocar aqui desligando o navio.
Então isso para todas as classes filhas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai reclamar também. E aqui a gente também vai ter esse cara, né? Se a gente comentar, vai ficar dando erro lá em cima, beleza? Então vamos fazer o teste, né? Então vamos ligar e desligar todos eles, né? Então, fazendo aqui o teste sobre desligar. E a gente pede aqui para o objeto em si, né, que a gente quer testar. Então, rodando aqui a aplicação, a gente tem aqui, ó, ligando, desligando o navio, o carro, né? E aqui no caso, acho que faltou... Acho que eu esqueci daqui do carro de mudar, né? Desligando o carro. Aqui o avião também. Beleza, agora vai. Então a gente tem aqui, ó, desligando o navio, desligando o carro de novo e por último o avião, né? E aí com isso, né, a gente tem uma espécie de contrato, né? Esse contrato é quem vai implementar essa interface, ela precisa definir esse método de desligar, né? E aí a gente consegue uma série de possibilidades, né? Da mesma forma que a gente teve lá olhando para veículo, né? Então, aqui o programa, né? A gente olhou aqui para veículo, a gente poderia também olhar para desligável, né? Então, por exemplo, se eu quiser aqui, ó, criar desligável, então eu peço aqui um desligável, eu peço para ele desligável, peço para ele implementar para mim aqui. Vou manter essa mesma construção aqui, né, que a gente tinha antes, só para facilitar. A gente tem aqui o desligável, né? E aí o que a gente consegue fazer é apenas invocar o método desligar, né? Porque a gente está olhando agora para essa interface desligável. Não é mais um objeto do tipo veículo, né? Aqui a gente poderia também, ao invés de olhar para desligável, poderia olhar para o veículo, como a gente fez aqui embaixo, ou para cada tipo específico, né? Então, se em determinado momento do sistema a gente só quer executar aquele método da interface, a gente pede lá para outra classe, delega isso, né? E aqui a gente manipula através de um objeto daquela interface, né? Então, se a gente pedir aqui para ele executar, ele vai pedir aqui, ó, desligando o navio. Porque a gente pediu aqui um objeto tipo navio também. E aí a gente pode ter, né? Aqui a gente implementou a interface na classe veículo, né? Mas a gente poderia ter uma interface também aqui na classe filha, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, o carro. A gente vai vai criar uma outra interface aqui que vai ser acelerável, sei lá, acelerável, que ele vai ter o método acelerar. Não sei nem se é assim que se escreve, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acelerar. Beleza. Então, pessoal, o que acontece? O carro pode implementar essa interface, né? E aí vai só ter que implementar nesse carinha aqui. Então, se a gente colocar aqui, ó, acelerar, deixa eu puxar lá para cima. A gente pode botar aqui, ó, acelerando o carro, certo? E aí, se a gente for lá no nosso programinha e a gente quiser também, da mesma forma que obter um acelerável, a gente consegue, né? Mas para simplificar, eu vou vir aqui no carro, vou pedir para ele acelerar, que aqui é o do tipo veículo, né? Então aqui a gente não consegue usar, a gente tem que usar aqui em cima. Um Fiat 1, acelerar. Porque aqui a gente está olhando para veículo, a gente não vai conseguir ver esse método acelerar, porque ele está só sendo implementado na classe carro. Beleza, pessoal? Onde mais a gente conseguiria usar? Acho que em nenhum lugar, né? Então, se a gente der um play aqui, rodando nosso programinha, ele vai colocar aqui, ó, acelerando o carro. Beleza, pessoal? Então, a gente consegue ter essa flexibilidade, tanto nas classes mãe aqui, né, usar, quanto na classe filha, né, a gente consegue também usar em conjunto com o Extend e o Implements. A gente consegue aqui também, porque a gente tem essa classe acelerável, vamos criar uma classe freável, só para vocês verem aqui uma outra freável. Tá freável, né? Não sei se é assim, mas beleza. Essa interface ela pode ser sim implementada aqui,
dentro de veículo. O único problema que a gente vai ter é quando a gente tem o extend. Então a gente não pode, por exemplo, estender freando. A gente não pode estender de duas classes. A gente pode implementar sim mais de uma interface, mas a gente não pode estender mais de uma classe. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, extend, sei lá, avião, ele fica dando erro. Por quê? Porque a gente não consegue estender múltiplas classes em Java, beleza, pessoal? Ele fica dando esse erro aqui pra gente. A interface a gente consegue, mas a extensão aqui de herança não. Deixa eu ver se eu consigo comentar aqui essa parte, pra vocês verem que dá problema. Não, vou botar aqui o teu comentário. Não funciona herança múltipla em Java. Beleza, pessoal? Então é isso para essa aula, né? A gente falou bastante coisa aqui, aula bem longa aqui, a gente falou sobre herança, polimorfismo aqui também mais um pouco, né? Usando interface, usando classes aqui de extensão, né? Falamos um pouco como a gente implementa os métodos da interface, que a interface é um contrato, e por isso a gente precisa implementar. No caso da classe abstrata também, né? A gente precisa implementar, e a gente pode herdar isso, né? Métodos de classes abstratas também. Beleza, pessoal? É isso para essa aula. A gente se vê na próxima aí com mais um pouco de Java. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, curta e compartilhe. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E a gente vê na próxima aula. Beleza, pessoal? Fiquem na paz aí. Valeu, eu fui!